Vamos então começar o 11º capítulo, Ernesto Fantini. Chegada a vez de Ernesto, que tomou a poltrona de analisando algo desconcertado, o instrutor formulou as explicações anteriores, solicitou-lhe articular perguntas e acendeu o espelho de gravação. Então, o mesmo procedimento que a Evelina, né? Agora com Ernesto. Fantini, um tanto mais à vontade, iniciou o interrogatório. Posso falar como se estivesse realmente morto, como me fazem crer? O mentor sorriu ao escutar aquela frase de materialista inteligente e objurgou sem aspereza. Fale tudo o que deseje, na convicção de que a teoria do como ser, né? Porque ele fala lá como se, né? Como me fazem crer. A teoria do como ser está longe agora de nós. Estamos efetivamente desencarnados, encontrando a nós mesmos. Instrutor, se deixei meu corpo na terra, sem lembrar-me disso, não é o caso de ter voltado ao ambiente natural do espírito, com a obrigação de retomar a memória do tempo em que vivia na condição de espírito livre, antes de envergar entre os homens o corpo de que me desfiz? Por que motivo isso não acontece? Então, isso é um pensamento que muitas pessoas têm, né? Que desencarnou, já lembra de tudo, já lembra de todas as vidas. Não, as coisas não são assim. Vamos lembrar, não existe um encarne, um reencarne igual ao outro, como não existe um desencarne igual ao outro. Mas as lembranças, vamos lembrar lá do nosso lar, quando a Dona Laura, mãe do Lísias, ela ia para uma sessão no Ministério da Reintegração, se eu não me engano, me fugiu agora o nome do ministério, mas ela ia lá assistir, né, a gravação, aos registros, né, nos registros da casa, ela ia assistir aos registros de 200 anos de vida passada dela, para que isso auxiliaria na nova encarnação que ela ia ter. Então é uma coisa que tem que ter merecimento, necessidade, são regras, as coisas não são assim à torta e à direita como as pessoas pensam, né? Ele continua aqui, o instrutor. A existência no carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica, é igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzido ao que nos cabe fazer. Então, o que ele está colocando? A vinda para a Terra, o reencarne, ele coloca aqui, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura. Depois, resgate ou tarefa específica. É igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzidos ao que nos cabe fazer. Então, nós vamos mergulhar aqui nessa existência, dentro das energias, dentro do conhecimento e das necessidades do que nos cabe aprender e do que nos cabe fazer. Então, muito daquilo que nós já desenvolvemos vai ficar esquecido na nossa memória. Então, digamos que eu tenha desenvolvido um talento para música ou para pintura, mas isso não me interessa, não é necessário, não faz parte do aprendizado ou do que eu vim fazer aqui nesta encarnação, isso fica esquecido, fica lá nos recônditos do meu inconsciente, fica apagadinho, não há necessidade aqui. Aqui eu vou avivar os conhecimentos dentro das necessidades do aprendizado que eu tenho aqui, dentro das necessidades da cura que eu preciso buscar para mim mesmo e dentro da necessidade do talento que eu vim desenvolver em mim
para que eu possa sair daqui melhor do que eu vim. Então, a cada encarnação, nós vamos desenvolvendo talentos diferentes, né? Conhecimentos diferentes, para que possamos ter aprendizados e vivências diferentes a cada encarnação. Isso que ele coloca aqui. A existência do carro físico, além de ser um estágio para aprendizagem ou cura, resgate ou tarefa específica. Primeiro é aprendizado, depois a cura. Aí depois é que vem o resgate ou tarefa específica que tem que se realizar aqui no plano dos encarnados. É igualmente um longo mergulho no condicionamento magnético em que agimos no mundo, induzidos ao que nos cabe fazer. O livre-arbítrio, na esfera da consciência, permanece vivo e intocado, porquanto em quaisquer posições a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. Sempre nós temos o livre-arbítrio, tanto no plano espiritual, quando escolhemos os caminhos e o aprendizado que vamos ter aqui, quando participamos da logística daquela reencarnação, como aqui, como reencarnados, temos o nosso livre-arbítrio, onde nós vamos escolhendo os caminhos que nós vamos desenvolver. Nós somos o fruto das nossas escolhas e nós escolhemos o tempo todo. O tempo todo nós escolhemos os caminhos que vamos seguir. É o que ele coloca aqui, o livre-arbítrio na esfera da consciência permanece vivo e intocado, porquanto em quaisquer posições a criatura encarnada é independente para escolher os próprios rumos. No entanto, as demais potências da alma, no período da encarnação, jazem orientadas na direção desse ou daquele trabalho, segundo os propósitos que tenha assumido ou que tenha sido constrangida a assumir. Então, os desenvolvimentos, os conhecimentos que nós temos, eles vão ficar escondidos, vão ficar apagados ali e vão aparecer, vão emergir nesta encarnação aqueles conhecimentos que conforme a nossa escolha do reencarne ou se nós somos constrangidos a assumir esse reencarne. Quer dizer, vai emergir conforme a nossa necessidade de aprendizado, cura ou ressarcimento que nós temos que realizar aqui no planeta Terra. Ou com o planeta ou com as pessoas que nos envolvem, vai aflorar as lembranças e vai aflorar os nossos conhecimentos para que sejam aprimorados nessa nova encarnação. Isso determina o obscurecimento das memórias pregressas que, aliás, não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Então, esse esquecimento é temporário, conforme o grau de esclarecimento, de elevação que temos, eles nos serão retomados logo assim do nosso desencarne ou não, porque depende da nossa necessidade de aprendizado, de crescimento e principalmente com as escolhas que realizamos aqui no planeta. Porque conforme as nossas escolhas, nós plasmamos à nossa volta, nós materializamos à nossa volta os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, e a hora que nós desencarnarmos, nós vamos conviver com esses pensamentos e sentimentos. Ou seja, conforme a gente traz uma bagagem para se ressarcir, para melhorar, para aprimorar, para redimir, mas conforme as novas escolhas que fazemos nessa reencarnação, a nossa volta vai depender também dessas escolhas, daquilo que fizemos ou não, para que possamos ter, digamos assim, um acolhimento, para que possamos ter uma lembrança ou não daquilo que viemos fazer, ou
daquilo que necessitamos nesse planeta, conforme foram as nossas escolhas. É o que ele coloca aqui. As nossas escolhas, as nossas necessidades determinam, é isso que ele coloca, isso determina o obscurecimento das memórias pregressas, que aliás não é senão um fenômeno temporário, mais ou menos curto ou longo, conforme o grau de evolução que tenhamos atingido. Teríamos sofrido, enquanto no plano físico, uma dilatada hipnose? Pergunta aqui o Fantini, né? Até certo ponto, sim. Por quê uma hipnose? Porque nós temos uma auto-hipnose, né? Porque nós temos em nós aquelas ideias que trazemos do plano espiritual, onde nós nos responsabilizamos por fazer determinadas coisas, onde nós concordamos em realizar determinado trabalho ou não, onde nós nos auto-hipnotizamos que vamos seguir esta determinada linha. Então nós trazemos sim uma hipnose feita por nós mesmos para que a gente realize determinado trabalho. Então ele coloca assim, até certo ponto sim, a passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza com as responsabilidades e compromissos consequentes estruturam em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. Vamos voltar aqui por partes? Então, até certo ponto, sim, existe essa auto-hipnose. Depois ele coloca a passagem pelo claustro materno, então a passagem ali pelos 9 meses de formação do novo corpo, com os sentimentos maternos, com a alimentação através do amor maternal, nós nos alimentamos com amor, com aquela influência que aquela mãe está nos trazendo, com a influência que nós, através do nosso pensamento, do nosso perispírito, vamos influenciar nesse corpo para as necessidades que temos ao reencarnar. Então ele coloca aqui o obscurecimento das memórias presas, que aliás não é, desculpa, no próximo parágrafo, até certo ponto sim, a passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, então já vai começando a desenvolver a nova personalidade que está reencarnando, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais. Então, os 7 primeiros anos, aquele espírito está como que semi-inconsciente das lembranças, dos sentimentos da última encarnação, porque ele está sendo influenciado ali pelos pais, né? Vamos lembrar que após os 7 anos é que se configura a nova reencarnação, porque aí começam a vir, né, a mente, as lembranças das encarnações passadas, vir à mente os sentimentos. Vamos lembrar lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, sobre a glândula pineal, quando nós vemos lá que aos 7 anos a glândula pineal nos traz a nossa sexualidade, os nossos sentimentos, as nossas lembranças de desejos, de instintos sexuais da última encarnação ou das últimas encarnações, né? Então, esses 7 anos de semi-inconsciência nos ajuda a sermos influenciados pela educação, pela moral que os nossos pais ou aqueles que estão nos criando vão nos trazer. Então, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, passar de novo pela infância, pelo aprendizado da infância, o retorno à juventude, aí já são nos trazidos as lembranças, aí já começa a aflorar a personalidade que trazemos em nós, na nossa bagagem de vidas passadas.
né? E os problemas da madureza, com as responsabilidades e compromissos consequentes, estruturam em nós a individualidade eterna. Nós vamos formando o que nós somos. Somos espíritos imortais e vamos formando a nossa personalidade, a nossa individualidade, que é eterna. Graças a Deus é mutável, porque nós vamos a cada encarnação nos mudando para melhor, vamos nos melhorando, vamos nos desenvolvendo, mas somos eternos, nós somos imortais e vamos continuar pela eternidade nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Então é o que ele coloca aqui, a individualidade eterna, vamos nessa individualidade eterna adquirindo uma personalidade nova, que é aquela personalidade que está sendo influenciada pelos nossos pais, pela família. Então o que ele coloca aqui, uma personalidade nova que incorporamos ao nosso patrimônio de experiências. É mais um personagem, né? Um personagem que estamos trazendo para aquele livro de personagens que nós temos no palco da vida. Então, é mais uma personagem que nós vamos levar para esse livro de memórias, né, de lembranças que nós temos do palco da vida, de várias e várias personalidades que já representamos aqui no palco, que é o planeta Terra, com as nossas reencarnações. Nós representamos papéis para podermos aprender com esses papéis. É compreensível que no espaço de tempo que se nos sucede imediatamente à desencarnação, a memória profunda esteja ainda hermeticamente trancada nos porões do ser. Então, logo assim do desencarne, a nossa memória ela está presa e datada à última encarnação, aquela persona, aquele papel que representou no palco da vida. Então ele vai trazer consigo as lembranças, as imagens, inclusive o perispírito, a aparência do último personagem que representou na Terra. Isso, porém, é francamente transitório. Gradativamente, reaveremos o domínio de nossas reminiscências. Então, aos poucos, conforme for proveitoso, conforme for necessário para o nosso crescimento e o nosso aprendizado, nós teremos como acessar essas reminiscências de vidas passadas. Vamos lembrar de novo a Dona Laura lá no nosso lar. O Senhor quer explicar que, nesta cidade, sou ainda Ernesto Fantini, a personalidade humana com o nome que me foi imposto na existência que deixei, largando o estudo de minhas memórias anteriores para depois? Olha o Fantini ali entendendo exatamente como as coisas acontecem. Perfeitamente. Cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação, na vizinhança do plano físico, sob a mesma ficha de identificação através da qual éramos conhecidos nela. Olha o que ele está colocando. Continuamos com a mesma ficha com a qual éramos conhecidos na Terra na última encarnação. E não estamos, né, não estamos na vertical, não estamos subindo na vertical. É o que ele coloca aqui, estamos ali na horizontal, na mesma vizinhança da Terra. Não estamos em lugares... Falo por mim, né? Tem tanta gente assistindo o canal, eu falo por mim. Nem tenho essa pretensão e tenho certeza que não irei para nenhum lugar que seja muito diferente das vizinhanças aqui do planeta Terra, para se ter condições de ir para um umbral superior como o nosso lar, por exemplo, tem que ter muita bagagem, tem que ter conhecimento, tem que ter merecimento. Então, muito provável estejamos aqui como ele está
sendo socorridos num hospital, né, num hospital psiquiátrico, num lugar próximo da Terra, né, e como ele está colocando aqui, nós vamos ver um pouco mais para frente, ele tem a consciência de que ele está num lugar muito melhor do que ele tem merecimento para isso. Então, parafraseando o Fantini, se eu for para um lugar aqui como está o Fantini e a Evelina, já vou estar muito feliz de poder estar sendo socorrida, esclarecida, ali num lugar com energias e com trabalhadores tão devotados, né? Vamos voltar aqui. Ele diz, perfeitamente, quer dizer, ele está ali com a ficha dele como Ernesto Fantini com as memórias da última encarnação. Cada um de nós permanece aqui em núcleos de trabalho e renovação na vizinhança do plano físico. Estamos numa camada, né? Vamos lembrar as camadas da cebola, nós estamos numa dimensão diferente, como se fossem várias camadas. Então eles aqui estão numa dimensão diferente, mas junto da Terra, né? No circuito do plano terrestre. Na vizinhança do plano físico, sobre a mesma ficha de identificação, da qual éramos conhecidos nela. Até que nos provamos por merecimento próprio a círculos mais altos de sublimação que dar-nos-emos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal da internação no berço, a libertação para a vida espiritual e regressando da liberdade na vida espiritual a nova segregação do berço. Entendeu? Ou seja, vamos estagiar entre o plano superior e o plano dos encarnados, muito próximos da Terra. Voltaremos para o berço, do berço voltaremos para a vida espiritual, até que tenhamos merecimento para sublimarmos, né, a nossa alma, elevarmos a nossa alma através do esforço, através do trabalho, através do conhecimento, e assim podemos partir para um plano um pouquinho melhorado. É isso que ele coloca aqui. Cada um de nós permanece aqui em núcleos, aqui quando ele fala, né, no plano espiritual, em núcleos de trabalho e renovação, na vizinhança do plano físico, sob a mesma ficha de identificação, através da qual éramos conhecidos nela, né, na Terra. Até que nos provamos por merecimento próprio a círculo, a círculos mais altos de sublimação, que dar-nos-emos entre a espiritualidade superior e o estágio físico, operando no aperfeiçoamento pessoal, da internação no berço, a liberação para a vida espiritual e regressando da liberdade na vida espiritual, a nova segregação no berço. Então a gente sai da prisão na Terra, a gente sai da prisão na Terra, volta para a liberdade do plano espiritual, sai da liberdade espiritual e volta para o berço, para podermos crescer, aprender e nos melhorar. Perdão. Entendeu? O Ribas coloca para ele, né? Entendeu? Aqui somos, então, examinados pelo que fomos nas ações praticadas no tempo de retaguarda mais próximo de nós. Isto, respondeu o Ribas. Então, ali são examinados pelas suas escolhas, pelo seu livre-arbítrio, pelo que fizeram na última encarnação. Isso mesmo. O Ribas coloca para ele. Isso mesmo. Somos como éramos na ficha individual até que as circunstâncias nos indiquem nova imersão no corpo carnal, que é a interferência do Ribas, né? Explicando para ele. Até que as circunstâncias nos indiquem nova imersão no corpo carnal, como recurso inevitável aos objetivos de burilamento a que
todos visamos nas lides da vida eterna. Então, ele está colocando, somos como éramos na ficha individual até que haja a necessidade para o burilamento, para o aperfeiçoamento de voltar para a Terra e adquirir uma nova ficha, uma nova persona, uma nova identidade, para continuar o aprimoramento. Perdão. Somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica? Não tanto. Quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Então, os sinais morfológicos, aquilo que nós temos conosco, né, de sentimentos, de aparência, de doenças, de dores, nós vamos levar para o plano espiritual tanto quanto elas estejam dominando a nossa mente, porque é a nossa mente que comanda. Então, se eu saio daqui em paz e tenho a certeza que eu estou limpando o meu perispírito e a doença vai ficar no corpo físico e o meu perispírito vai sair limpo porque eu estou bem, eu estou resignada, eu estou tranquila passando pela doença ou pelo sofrimento, eu desperto no plano espiritual perfeita, limpa, tranquila. Por quê? Porque é a minha mente que comanda. É a minha mente que comanda a minha vida na Terra e é a minha mente que comanda a minha vida no plano espiritual. Então, eu vou repetir aqui. Somos quais éramos em tudo, até mesmo na sinalização morfológica? Não tanto, né, responde o Ribas. Quaisquer sinais morfológicos se modificam na pauta das ordenações mentais. Isso ocorre habitualmente na própria terra dos homens, quando a ciência, sem maiores dificuldades, modifica os implementos da máquina genésica da criatura de acordo com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma. Então, o que está colocando aqui? Esse entrosamento da mente com o espírito e essa mudança que a mente causa pela sua influência acontece também no mundo dos homens. Quando aqueles que não conseguem se aceitar com o corpo que tem, com o corpo físico, vão buscar na ciência a transformação desse corpo. Né? Os transgêneros vão. Aí nós vamos ver em alguns livros, em algumas colocações, mas ele escolheu, ele sabia que ia passar por essas dificuldades quando mudou o gênero. Sabia, mas não aguentou. Às vezes aguenta 10, 15, 20 anos e depois não aguenta mais. Tudo bem, ele passou pela transformação, passou pela dificuldade, pelo que tinha que passar por 20 anos. Aí não está aguentando mais, vai deixar essa experiência, esse aprendizado para a próxima vida, faz uma cirurgia e volta a viver no gênero que ele se sente em paz, que ele está tranquilo ali com a sexualidade dele. E a gente vê isso aqui num livro que foi escrito há mais de 50 anos atrás. Nós estamos aqui nos anos 60. Esse entendimento que algumas pessoas não têm, até hoje não tem, em pleno 2020. Nós vemos aqui ele explicando e colocando com a maior naturalidade. Quando ele coloca aqui que quando a ciência, sem maiores dificuldades, modifica os implementos da máquina genésica da criatura de acordo com os impulsos psicológicos, com a psicologia, com a psique dela, para que ela fique mais em paz. Com os impulsos psicológicos que a criatura apresente, harmonizando o binômio corpo-alma, para que aquele corpo se sinta tranquila com a alma, né, com os pensamentos, com os sentimentos, com a sexualidade que está sendo trazida para ele ali de vidas passadas, que ele não consegue harmonizar com o novo corpo que ele tem. Além disso, não nos será lícito esquecer
os serviços multiformes da plástica cirúrgica, que consegue efetuar prodígios no envoltório carnal das pessoas, quando essas pessoas mereçam as melhoras com que a ciência terrestre lhes acena generosa e otimista. Ou seja, se a pessoa tem algum problema, tem um nariz que lhe incomoda, tem um defeito que lhe incomoda, ela não tem problema nenhum ela buscar na cirurgia plástica a mudança daquilo, porque se ela pediu ou se ela veio com aquilo para desenvolver nela um entendimento de que não adianta a vaidade, desenvolver nela que ela tem que conviver com os sentimentos dela. Ela conviveu aquilo com vários anos, a hora que ela tira aquilo, ela fica mais em paz, ela se transforma numa outra pessoa. Não há problema nenhum em buscar na ciência auxílio para aquilo que nos incomoda tanto, porque às vezes você vem com um defeito, você tem condições de passar por ele. Você passa a vida toda, você nem liga se estão te olhando ou não estão te olhando. Você está bem com aquilo, você veio em paz. Mas às vezes lá no plano espiritual você achou que você ia conviver com aquele nariz, ou com aquele defeito, ou com aquele problema físico. Você não consegue, vá buscar na ciência, vá buscar junto ao conhecimento que existe na Terra, formas de acalmar para que você viva em paz, para que você possa transcorrer o teu reencarne de uma forma tranquila, para que você possa aprender, melhorar aquilo que você veio buscar e melhorar aqui. Nós estamos vendo isso, ele colocando essas explicações e esses ensinamentos num livro que saiu há mais de 50 anos atrás. As pessoas ainda não têm essa tranquilidade, esse entendimento. Vamos parar aqui, vamos rever essa parte na segunda parte deste capítulo.